pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história, dessa vez para falar sobre a classe operária durante o desenvolvimento da primeira Revolução Industrial. Então, como a gente já viu na aula passada, a primeira Revolução Industrial ela vai ocorrer ali na Inglaterra durante o século XVIII. E esse processo histórico ele pode ser definido como um conjunto de mudanças nas relações socioeconômicas relacionadas às atividades produtivas. Em outras palavras, durante a ocorrência da Revolução Industrial, vai haver uma substituição gradual do trabalho manual para o uso de máquinas, consequentemente, uma substituição da produção doméstica para o sistema fabril. Aqui a gente tem duas imagens interessantes. A primeira delas retrata a primeira etapa do processo produtivo, a mais simples de todas, ou seja, o trabalho artesanal. Nesse momento aqui, o artesão, ele é o protagonista, ele realiza todas as etapas do processo produtivo de forma individual, com auxílio de algumas ferramentas. Já nessa imagem adiante, a gente tem a etapa final, que já é a maquinofatura. Então, a gente já tem o uso das máquinas com o auxílio da mão de obra humana. Essa foto em específico retrata uma cena de um filme chamado Tempos Modernos, com a presença de um ator muito emblemático, que é o Charlie Chaplin, beleza? Mais à frente, a gente vai falar da mudança nas relações socioeconômicas. Então, com a eclosão dessa primeira revolução industrial na Inglaterra, a relação entre capital e trabalho vai resultar num conceito muito importante cunhado por um pensador da época, que é o Karl Marx, que é o conceito da luta de classe, que fala do antagonismo entre duas classes sociais, a burguesia, que detém os meios de produção, tá certo? E os proletários, que vendem a sua força de trabalho para esses burgueses como a única alternativa de manter a sua sobrevivência dentro desse contexto histórico aí do século XVIII. Então aqui a gente tem uma imagem que representa essa burguesia, que controla e detém esses meios de produção. O burguês aqui ele está em maior tamanho, mais rico, E aqui os funcionários, esses operariados, o proletário, o trabalhador urbano aí saindo da fábrica e esse burguês trancando ele ali. Por quê? Porque tempo é dinheiro. Nesse momento que esses trabalhadores vão para casa descansar, não há produção e, consequentemente, esse burguês vai deixar de ganhar dinheiro. Por isso que ele está ali com essa cara sátira e perversa. Beleza? Aqui a gente tem uma fotinha do Karl Marx, que é um dos pensadores que estudaram esse período e cunhou o conceito da luta de classes, que fala desse antagonismo, que para ele sempre existiu na história, entre duas classes, uma que detém os meios de produção e a outra que é explorada por esse grupo, beleza? Mais adiante a gente vai falar da relação das fábricas dentro da Revolução Industrial. Então essas primeiras fábricas inglesas eram muito sujas, abafadas, mal iluminadas. Nesse primeiro momento não existia aí leis trabalhistas, Esses trabalhadores não tinham direito algum. A gente vai ver algumas imagens aqui na frente que retratam justamente isso, Essa sujeira, as condições de trabalho precárias, inclusive com o trabalho infantil, O trabalho feminino também, com menor remuneração entre os homens, e essa carga horária, gente, era muito extensa, tá? Há pesquisadores que retratam entre 16 e 18 horas de trabalho diárias nessas condições aí que vocês viram. E, logicamente, essas condições de trabalho péssimas, elas vão gerar a reação desses trabalhadores. Então, o primeiro movimento que a gente tem aqui é o ludismo, ele é do início aí do século XIX. Então, a Revolução Industrial ocorre no século XVIII e já no início do século XIX a gente tem um primeiro movimento de reação desses trabalhadores. Os ludistas, eles eram conhecidos como quebradores de máquinas, E o modo deles de protestar era esse, invadindo as fábricas, e quebrando as máquinas para registrar ali o seu processo, o seu protesto. Já um outro movimento que teve mais ganho, com a conquista de alguns direitos aí pelos trabalhadores, é o cartismo, Ele já é da metade aí do século XIX.
vem do nome Carta do Povo. Então essa organização e esse movimento, eles escreveram uma carta reivindicando alguns direitos para o parlamento inglês. E eles foram atendidos em alguns aspectos questionados por eles. Então esse movimento, né, já é um movimento mais político, mais sindical, que conquistou mais direito para esses trabalhadores. E aí, já lá no final do século XIX, a gente já vai ter a formação das primeiras trade unions, né? Então essas trade unions são organizações de trabalhadores que vão favorecer a atuação coletiva desses trabalhadores operários em busca dos seus direitos. Então a gente fala que as trade unions, né, é o início dos sindicatos atuais. Onde surgiram essas trade unions, né? Principalmente na Inglaterra, mas também na França e nos Estados Unidos. Beleza? E é isso. Essa videoaula teve esse objetivo de abordar um pouquinho nesse detalhe interessante sobre a classe trabalhadora dentro do contexto dessa primeira revolução industrial. Espero que essa videoaula tenha acrescentado nos seus estudos aí. Muito obrigado e até a próxima aula. Fui!